dia, povo. Tudo bem? Bom dia, Ribeirão Preto. Tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje, domingo, na terceira edição do Povo Festival. Essa é o último dia, infelizmente, né? Que a gente está tendo. Mas ontem tivemos grandes bate-papos, grandes painéis. E hoje é apenas o começo. Esse primeiro painel, eu quero convidar o Dário Maciel, que ele tem a experiência interativa em realidade virtual. Ele fez mestrado, sobre mestrado na FRJ, também ele vai apresentar esse trabalho de conclusão de curso dele do mestrado. Ele desenvolveu isso em parceria com a Fundação Casa Rui Barbosa, que é o Museu Rui Barbosa também. Ele tem um projeto em mais de 30 festivais, apresentou esse projeto. Ele tem mais de 10 prêmios, e um destaque desses prêmios é um prêmio que ele ganhou em Los Angeles, apresentando uma realidade mista, isso? E ele também, como curiosidade, ele trabalha como editor de vídeo da Globo, mas não tem nada a ver esse trabalho hoje, essa apresentação, certo? Queria convidar então o Dário para a gente apresentar. Eu estava trocando ideia com ele aqui agora. Cara, é maravilhoso, o mundo da realidade virtual, agora a gente vindo com bastante desenvolvimento, essa realidade mista. E eu queria que você explicasse, conversasse com a galera e mostrasse um pouco desse trabalho seu, desse desenvolvimento, os perrengues que passa também, que eu acho que rola os perrengues, as dificuldades. Fica à vontade, muito obrigado. Bom dia a todos. Vou começar a apresentar, tem bastante coisa. E se algumas coisas derem errado, por favor, tenham paciência. Deixa eu ver aqui. Meu nome é Dario Maciel. Eu fiz o mestrado na FRJ, defendi agora em março de 2025, no programa de pós-graduação em mídia criativa, na Praia Vermelha, na Escola de Comunicação. O meu projeto se chama De Volta para o Passado, e é uma experiência em realidade mista desenvolvida pelo óculos MetaQuest 3. Eu vou mostrar daqui a pouco ali também. Qual foi a justificativa de fazer esse projeto? Um é que virtualizar objeto ou espaço permite resguardar aspectos visuais de escala. Quando você vê esse objeto em realidade virtual, você tem uma noção maior da escala de que você está vendo. A digitalização permite maior divulgação da internet. Se está digitalizado, você pode mandar para outras pessoas poderem assistir ou ver esse objeto. Ao mesmo tempo, as novas tecnologias permitem novas narrativas. Então, eu tentei explorar um pouco assim, formas novas de contar história usando novas tecnologias. E ao mesmo tempo, o carro, que é o objeto de estudo, daqui a pouco eu vou chegar nele, ele não pode ser visto de perto. Então, foi uma forma de você poder ver o objeto de vários ângulos, já que você não tem acesso a esse objeto. Qual o contexto geral? O Barbosa foi um jurista, um político e um abolicionista, nasceu em 1849 e faleceu em 1923. Aí nós temos 3 fotos dele, em fase distinta da vida, e ali do lado direito nós temos o Museu Casa do Barbosa. Depois que ele faleceu, o lugar onde ele vivia acabou virando museu. Um objeto de estudo. Na garagem desse museu tem 4 carros. São esses 4 carros que estão aí. E aí você pode ver que tem essa barreira que impede o visitante de chegar perto do carro. Em algum momento da história, podia chegar perto, as pessoas podiam tocar no carro. Só que por motivos de preservação, eles viram que era melhor botar essa barreira justamente para não danificar o objeto. Então os 4 carros são esses. É o Landau, o Coupé, o Vitória e o Benz. O Benz é o único carro com motor. O carro é um objeto de 4 rodas que pode ser locomovido. Então os outros 3 são locomovidos por bestas, que são os cavalos, e o objeto de estudo é esse Coupé, que é um carro de origem francesa. E agora eu vou começar a mostrar um pouco de cada uma das etapas que eu usei no processo de produto desenvolvido, que é fotogrametria, avatar, captura de movimento, filme, hand tracking, realidade virtual, drone e vídeo 360. Aí, fotogrametria. Eu faço aquela pergunta, que é uma pergunta retórica, mas assim, que objetos são esses que estão aqui na Terra? Acredito que todo mundo iria responder que são 2 cubos. Porém, não são cubos. É uma brincadeira que eu faço para mostrar que assim, uma imagem só, nós não temos como dizer a forma daquele objeto. Quando a gente faz com a inteligência artificial, na verdade a inteligência artificial vai estar induzindo, deduzindo a partir de um monte de dados, de que aquilo ali se comporta de tal forma. O que não está errado pensar assim, mas assim, nós não podemos afirmar 100% que aquele objeto, daquela forma, de uma outra imagem, se comporta daquela maneira. Então, como é que eu fiz a fotogrametria? Deixa eu mostrar aqui.
Esse aqui vai ser o aplicativo que a gente vai usar depois, na oficina, bem rapidinho. É o Reality Scan, assim, um pouco esquerdo. Ele é da empresa que faz o jogo Fortnite, ele é gratuito para baixar. E eu gosto dele, além de ser gratuito, porque quando você tira uma foto do objeto, essa foto tem um espaço. E como a gente na fotogrametria tem que tirar o máximo de fotos possíveis, o máximo de ângulos possíveis, ajuda você a saber de onde você já tirou uma foto. Então, se eu tirei uma foto aqui, eu vou tirar uma foto aqui. Depois aqui. E eu fazer isso de uma forma com calma, ó. Mas você pode ver que as fotos ficam no espaço, não está analisado. Então, eu vou fazer tipo uma esfera no objeto, 200, 300 fotos, e depois vou deixar isso processando no nuvem. Com o carro eu fiz isso, com mais calma, ó, mas foram 2.600 fotos tiradas. E depois eu deixei isso processando não na nuvem, mas no aplicativo que é o irmão, esse aplicativo aqui, só que funciona no computador, usa todo o processamento do seu computador. E eu deixei 12 horas processando e esse é o resultado do carro. Ele pega a parede, ele pega o chão, ele pega os carros que estão perto também, mas como todo o foco das fotos é o carro principal, que é o PP, então é nele que todas as informações ficam melhores. Vocês podem ver ali. Depois que eu faço isso tudo, eu vou limpar essa malha, tirar as coisas que eu não quero. Então eu tiro todas as paredes e os carros que estão do lado. Depois eu também vou tirar o chão já ficou aí. Vocês podem reparar que tem umas manchas no carro, que são meio amareladas às vezes. Esse amarelo é o reflexo da parede do carro, que está arretado. Isso é um problema da fotogrametria. Objetos transparentes ou objetos metálicos, transparentes não tem cor. Ele acha que a cor do objeto é o que está no fundo. E o objeto metálico com brilho. Ele acha que o brilho faz parte da cor. Ele pega o brilho, nesse caso amarelo, e projeta na textura do carro. Então, o carro fica amarelo, apesar de ser preto, metálico. E aí, como ficou o carro depois que você separei tudo? 4 anos de carro. Eu aproveitei que estava fazendo fotogrametria também, e eu escaneei uma miniatura da casa Rui Barbosa, que tem lá na entrada do museu, localizado no Rio de Janeiro. Na entrada do museu, tem essa miniatura que é mais ou menos 1 metro por 80 centímetros. Eu falei, vou escanear para ver como é que fica isso aqui. Eu escaneei e fica desse forma. Então ali vocês podem ver que é a entrada do museu, ali do lado esquerdo. E aí você entra, tem esse jardim no fundo, e do lado direito, no meio mais ou menos, tem a garagem que fica os carros. Para fazer o avatar do Rui Barbosa, eu usei esse aplicativo chamado Character Creator, onde você pega uma textura do rosto e você mapeia numa malha 3D. Ele faz de forma automática, mas depois tem que corrigir algumas coisas por ele, tudo, porque as imagens que eu usei são ilustrações, são figuras, não são fotos. Então essa aqui ficou o Rui Barbosa. Eu botei o óculos, botei os acessórios, botei o cabelo, peguei um pé no cabelo, botei uma roupa de época para ver. Esse software é pago, tá? E tem uma maneira embaixo. Então o modelo, quando dá o modelo nu, só a malha, depois tem que botar roupa, textura, aí tem que ver qual roupa pode combinar com a época, tem que fazer uma pesquisa de campo para ver isso. A mesma coisa que o amarelo mostra aqui. No caso dela é mais complicado o cabelo, porque o cabelo dela é um cabelo mais robusto, e aí acabou virando um capacete com textura de cabelo, porque se eu botasse fios de cabelo, eu ia demorar muito para processar o óculos, uma limitação. Então, o jeito mais prático de fazer é fazer um grande capacete, um grande cinto, e aplica a textura nesse cabelo depois. E agora captura de movimento e captura facial. Vou voltar aqui de novo. Captura facial. Eu usei esse aplicativo também, que é gratuito, mas é a mesma empresa da época. Eu não trabalho para ele, mas ele, como é tudo gratuito, eu gosto de usar. E qualquer um pode usar também. Vocês podem ver que ele mapeia o meu rosto. E você pode ver, se não conseguir ver aí, mas todos aqueles números ali são expressões que ele está identificando no meu rosto. Então, se eu abro a boca, ou fecho o olho, ele
identificar o olho fechado em tantos por cento, boca aberta em tantos por cento. E depois eu posso pegar esses números e fazer o que eu quiser. O normal é fazer o quê? Quando eu abro a boca, o avatar também vai abrir a boca. Mas eu posso fazer, por exemplo, quando eu abrir a boca, uma porta do jogo vai se abrir. Eu posso controlar o aplicativo com o meu rosto. Ô, Daniel, uma pergunta. Eu tenho barba e eu tenho muito problema com captura facial. Tá? Não sei. Eu tenho tudo que às vezes a identificação de rosto, às vezes dá problema. Que é algumas identificações, né? Que não está muito bem iluminado também para isso, mas assim, já está funcionando, mas está respondendo ao seu rosto. Alguns avatares a barba ele parece que confunde a feição do rosto, mas ele comporta bem. É mesmo. Eu acho que tem um pouco de sensor de movimento, tem uns algoritmos específicos e tudo. Esse foi usado para captura de rosto. E captura de corpo, eu usei este aqui. Como o Rui Barbosa não se moveu na experiência, eu não precisava de movimento de perna. Então eu descobri esse aplicativo que é bem barato, $, desculpa, tá em cima. E aí você vê que ele captura bem o torso. Do mesmo lado, do mesmo outro, abre a mão, fecha. Tudo que eu queria é deixar um avatar sempre em movimento. Não precisava ser perfeito, muito exato. Vocês podem ver que eu não mexo, o robôzinho mexe. No caso, depois eu vou pegar esse movimento e aplicar no avatar do Barbosa. Então o avatar do Barbosa está sempre mexendo assim, e o rosto está sempre mexendo pelo que eu fiz anteriormente. Esses vídeos aí que eu estou botando para a ilustração. Aí, eu também usei vídeo 3D. Vou passar aqui um pouco para a gente. Só já explicando o que é aqui, tá? Ali é uma câmera chamada Ocam L. Uma mensagem em cima, deixa eu tirar ali. Essa parte branca é a câmera e a parte vermelha é tipo um espelho que só divide a imagem para cada olho ser projetado no seu olho. Para cada imagem ser projetada no seu olho. A imagem que essa câmera dá é essa grande imagem que está aqui embaixo, que é de resolução 3840 por 1080. Então é 3840 dessa foto e da outra foto. Mas se a gente dividir em duas, a gente vai ter uma imagem Full HD e é dividido, né, uma para cada olho. Eu ilustrei com esse círculo, só para vocês verem, uma diferença bem grotesca na imagem, dá para ver de um poste para o outro. A imagem inteira tem essa diferença sutil, só que ela é bem visível. E é nessa sutileza que você tem a sensação da profundidade, que é o que acontece com a gente. Cada olho pega uma imagem diferente, e aí o seu cérebro, com essas duas imagens, você tem a sensação de profundidade. Então, é um pouco chato olhar para a câmera, você fica olhando de cima para baixo. Eu vou passar isso para o olhar. Só essa. E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar essa imagem, eu edito essa imagem normalmente, depois no aplicativo de realidade virtual, eu vou dizer para o aplicativo dizer, essa imagem vai para o lado esquerdo e a imagem do lado direito vai para o lado direito. Isso é chamado de estereoscopia. No cinema a gente usava antes aqui óculos 3D, que daqui a pouco está aí na cadeira, mas hoje a gente usa outros tipos de óculos, são outras tecnologias, que não vou entrar em discussão aqui, mas que é basicamente sempre dizer que uma imagem está vindo para o olho, outra imagem está vindo para o outro olho, e o seu cérebro faz essa redução e você tem a sensação de profundidade. Só se eu passar a câmera que eu já passo de lá. Tá? Alguma dúvida? Não? Tudo bem. Essa câmera é bem barata, assim, os padrões que está por fora, $300 ou $400. Eu vou chamar ela de GoPro, eu não tenho muitas configurações, mas ela é prática, ela é simples, ela é pequena. Você pode trabalhar só com a câmera que é a parte branca, tirar o visor, guardar em casa, você pode botar no bolso, fazer vários vídeos. O visor ajuda você a ter já saber como é que vai ser a sensação da profundidade depois. Então, assim, de uma forma que você vê como é que está a imagem. Porque uma única imagem com dois olhos, você não tem a sensação de profundidade. Por isso que aquelas fotos que tem na torre de Pisa, ele não parece estar segurando o olho, é só uma imagem. Se todo mundo fizesse essa mesma foto com essa câmera, com os lentes, a
a sensação não ia ficar nem um pouco do outro, não ia ver que está fazendo uma pose diferente do outro. E aí, estereoscopia, todo mundo botando o óculos, por favor. Está todo mundo vendo o efeito 3D? É isso. Vocês fecharem o olho, depois fecharem o outro, vocês vão ver que tem uma imagem mais avermelhada e uma imagem azulada. A imagem que eu estou projetando é vermelho azulado. O cérebro de vocês está fundindo as duas porque tem uma diferença de imagem de uma para outra. É um pouco cansativo? Sim. Por quê? Porque o seu cérebro está dizendo para você que tem um mundo é vermelho e azul ao mesmo tempo. Está vendo magenta, não sei. Mas o efeito existe. Eu acredito que todo mundo esteja vendo esse efeito. Certo? Qual a distância de um freio para o outro? Geralmente é a distância intercambiar, mas como cada um tem uma distância, acho que a média é de 60 milímetros, 6 centímetros, por aí. Você pode ajustar isso. Dessa câmera não dá para ajustar. Câmeras profissionais, você tenta ajustar um pouco mais ou um pouco menos para ter essa sensação de maior ou menor profundidade. Mas grava com uma média de 55, 60, também vai ser uma coisa mais genérica, mais a mediana. Aí mais um. E a última. Cansa um pouco, né? Porque é bem rápido para mostrar. E acabou essa parte. Bem simples. Aí na minha experiência eu exemplo de hand tracker. Hand tracker é basicamente nos óculos tem sensores que captam o ambiente e eles conseguem identificar a mão com algoritmos. E ao identificar a mão da pessoa, eu mapeio uma mão 3D dessa pessoa, de modo que a pessoa vai ver a mão em azul, que são essas mãos que estão aqui. Essas imagens são do próprio aplicativo e eu fiz 6 tipos de interações, que é apertar o botão, depois tem que cumprimentar uma barbosa, uma barbosa, pode pegar objetos, tem que gerar uma manivela para gerar o carro, pode abrir ou fechar gavetas, ou pode alterar o volume ou diminuir o volume da música. São formas simples, didáticas, para você entender o que está acontecendo. E como é que com a sua própria mão, eu só tenho que dar o estímulo para a pessoa usar, tem que ensinar a pessoa a usar a própria mão. Tem que fazer o que ela queira estender a mão, que ela queira pegar a mão, que ela queira tocar nas coisas que são virtuais. E agora vamos para a parte do que é realidade virtual e o que é realidade mista. Aqui, esse aqui está ilustrando que são 6 graus de liberdade. Há uns 8, 10 anos atrás, a realidade virtual é basicamente 3 graus de liberdade. Que é você fica parado, não consegue se movimentar e se tem que girar. Então, os 3 eixos de rotação, que são os vídeos 360. Você fica parado no eixo, você pode ver tudo ao redor, mas qualquer movimento de translado, de deslocamento, não vai ser replicado virtualmente. Aí hoje em dia estou na realidade virtual, que é, você tem 6 eixos, os 3 de rotação, mais os 3 eixos de movimento. Eu vou mostrar agora para vocês. Vou tentar não mexer muito, porque eu sei que vai ficar tonto para vocês, mas não fica tonto para mim, porque eu tenho um ponto de vista. Eu posso, se eu quiser que não fique tonto, mas para vocês vai ser um pouco desorientador. Realidade virtual é quando você tem tudo ao seu redor virtual. Nesse caso, eu tenho uma imagem de uma praia, e eu poderia andar nesse ambiente. Não vou dar muito, não estou vendo nada. E a realidade mista? Quando você tem um ambiente ao seu redor e você pode projetar objetos virtuais por cima. Então, os objetos virtuais, nesse caso, são os objetos do próprio projeto que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui no Rui Barbosa. Barbosa ali. Nós temos o carro de Barbosa. Vocês podem ver que ficou um pouco de efeito na malha, que é justamente aquilo que eu comentei antes. A parede repetindo. Então, ele acha que tem várias coisas que são meio amareladas de carro.
Vai ficar quase inteiramente preto. Tá? Mas aí é só esse espaço aqui. Aí eu vou ver só a distância da mesa, já tá investindo do lado do lado. Temos os cavalos que guiam a carroça. Temos a Maria Augusta, que é a esposa do rei. E temos finalmente um pouco da casa do rei, não é? Então, aqui a parte administrativa, do lado direito a parte administrativa, você vai andando um pouco, e aí no final do lado esquerdo aqui temos a garagem, onde ficam os carros. E aqui nós temos o layout da experiência. Eu não desenvolvi esse óculos, mas dá para ver o layout aqui. Então, a pessoa que está da experiência aqui no meio do tapete, e ela tem que montar o carro, com o próprio irmão, nessa mesa central, que está escrito vinil. O Rui Barbosa está sempre aqui do lado direito, como se fosse um guia e um narrador da própria história. Ele conversa com vocês, dá orientações, está sempre presente, sempre animado aqui. E aí você monta o carro na mesa. Do lado esquerdo tem as partes das músicas, onde você pode trocar música, mas é opcional. Então muitas pessoas às vezes começam a experiência olhando para frente, não olham para o lado e está tudo bem, a música toca no fundo. Depois que você monta o carro na parte central, vai aparecer um vídeo 3D com aquela câmerazinha que eu mostrei para vocês aqui nessa tela. Depois disso, o carroça vai começar a crescer, dar um torno grande e ficar nessa posição que está aqui, a carroça e o cavalo. E depois disso tem o final da experiência. Então isso aqui é a realidade mista. Então tem objetos virtuais e eles ficam posicionados no espaço. A Apple chamou hoje de computação espacial. Então eu posso andar, você viu um objeto estático. E como eu estou vendo tudo ao redor, a propriedade física do meu espaço vai ser ampliada por objetos virtuais. Posso botar limitadas opções aqui e eu posso interagir com vocês ou interagir com os próprios objetos virtuais. Eu poderia botar outras coisas. Se todo mundo tivesse um óculos desse agora, cada um estaria do seu ponto de vista essa apresentação que eu estou fazendo, por exemplo. Então, a pessoa tivesse algo que estaria de carros cósmicos e tudo isso aqui. E cada um poderia talvez interagir com seu próprio óculos com esses objetos. Seria uma apresentação espacial, uma apresentação virtual dos ambientes. A realidade. Deixa eu te falar uma coisa. Essa realidade mista que você mostrou agora é a mesma coisa que a realidade aumentada? O augmented reality é a mesma coisa? Ele me fez essa mesma pergunta ali antes e eu acho muito difícil responder porque os termos começam a ficar muito misturados. Realidade virtual é tudo virtual, isso é bem óbvio. A realidade mista, eu diria que é essa parte que você tem as duas coisas transitando. E eu arriscaria dizer que a realidade virtual é quando você coloca objetos virtuais por cima, mas não necessariamente através de óculos. Por exemplo, no filtro de Instagram, quando você bota um rosto em cima do seu, seria um bom exemplo lógico de realidade aumentada. Você não está vendo você, mas está vendo através de uma tela ou uma projeção. A Apple, por exemplo, não fala nenhum desses termos. Eles chamam de computação espacial. Eles criaram uma categoria que talvez eles achem que realidade virtual não tem um bom termo popular, não sei, estou chutando. Mas eles não usam esse termo, por exemplo, para descrever esse óculos deles, apesar de ser um óculos de realidade virtual. Então, respondendo essa pergunta, boa pergunta, mas é tudo meio que misturado. Os termos hoje são VR, Virtual Reality, AR, Augmented Reality, XR, que engloba tudo isso, e tem o MR também, que é o Mixed Reality. Entendeu? Então, está uma área assim que hoje tudo se junta, a ideia é mesmo, mas talvez a execução seja diferente. Esses 6 eixos que você mostrou, os 3 eixos que você falou que existiam eram o X, Y, Z, né? É um pitch, yaw and roll, que chama, né, no 3D, que é você ficar parado e tudo que você pode fazer girar. E esses 6 eixos, essa interação que você faz, é isso
que você É consegue fazer? uma coisa técnica. 3 eixos, quando você pega essa esfera, estão girados essa esfera. Os 6 eixos, quando você pega essa esfera, você pode deslocar essa esfera. E quando o que você está vendo corresponde com o movimento que você está fazendo, aí a sensação de imersão é maior. No sentido, se eu posso só, além de mover, rotacionar aqui, o objeto fica sempre estático, dependente do movimento que eu faça, a sensação que você tem é que o objeto faz parte do local. Então a sensação de quem está usando o óculos é realmente de você estar imerso no ambiente. Seja ambiente virtual, seja ambiente misto. De tudo que você estudou, né, todo o conhecimento que você tem, você acha que um dia isso vai substituir a vida real? Como a gente já vê muita ficção, muito filme, muito na literatura aí? Eu vou ser bem sincero. Se alguém me dissesse há 20 anos atrás que teria gente tirando foto de comida, postando no YouTube, essas coisas, dançando, ganhando dinheiro com isso, eu acharia muito bizarro. Então, assim, eu gostaria de não acreditar que as pessoas queiram viver inteiramente no mundo virtual. Mas do jeito que eu vi as coisas evoluindo nos últimos 20 anos, eu começo a ter certeza que se não vai querer viver ali, vai ter sempre uma segunda vida ali. A pessoa vai chegar em casa, botar o óculos, ver outra aventura aqui dentro. Eu acho que seria ideal, mas aí é uma questão que a gente pode ficar discutindo por muito tempo. Mas... Só mais uma pergunta. A Rui Barbosa, você pegou sua imagem facial, frontal dele, né? Sim. Aquela parte de trás da cabeça dele, porque, por exemplo, eu sou absurdo, né? Cada um tem um desenho diferente. Aqui você definiu, a máquina definiu, como é que foi isso? Eu peguei aquela foto, joguei no aplicativo. Ele gera uma malha para mim do rosto. E aí ele vai gerar um corpo também, mas eu posso modificar os parâmetros do corpo. Então depois pode ser, acho que o Rui Barbosa é um pouquinho mais orelhudo, porque a orelha é maior. Aí eu pego a orelha e estico um pouco mais. A cabeça eu acho um pouco mais larga, eu estico um pouco mais. A testa parece ser um pouco maior também, eu puxo um pouquinho a testa. Então eu uso a foto como base para gerar uma malha já simples. E nessa malha depois eu vou esticando ou apertando o que eu quero. Entendeu? Então assim, eu uso o princípio, desse princípio eu vou construindo tudo o resto. Quando tem que modelar tudo do zero. E aí isso permite as histórias interativas que a gente está chamando hoje. Essa é uma história do What If, é uma experiência que tem da Marvel, para esse óculos da época. E nessa história você tem que interagir com os personagens, e é uma história que se passa em realidade virtual e realidade mista. Ou seja, em alguns momentos está tudo virtual, em alguns momentos está tudo realidade mista. Os personagens estão no seu quarto, que é uma mágica do YouTube. E você tem que interagir com a história evoluir. Aí eu usei também uma experiência mais do drone. Testaram voar na casa do Barbosa, fiz essa imagem do Pão de Açúcar, depois para a casa do Barbosa, que é esse início aqui. E depois eu tentei fazer, e ficou pequenininho, mas deu certo também, que é a imagem do Rui Barbosa para o Cristo Redentor. Ele está bem pequenininho, mas ele está ali. Eu acho que talvez para o contexto se consiga ver, mas eu achei que poderia ficar maior para eu fazer esse vídeo. E por último, só para você conseguir aqui, que é a última apresentação. Só dá certo isso aqui. Eu usei essa câmera chamada Insta360, a X4 aqui, e ela grava em 360. Pouca gente vai passar também a câmera, mas só para vocês verem, ela grava tudo ao redor. Então eu não preciso me preocupar com foco. Tem uma preocupação que é não botar objetos nesse campo de visão aqui, do lado da lente, porque ele vai ter tem que costurar as duas imagens para produzir uma imagem só. E aí ele pode produzir essa imagem nesse campo aqui, com algum erro. Fora isso, você pode ver que ele pega todo o ambiente ao redor também. Ela fica deformada, mas é deformação porque depois vai ser projetado numa esfera. Certo? Vou passar aqui a câmera para vocês.
E aí vocês vão ver uma imagem ali depois, é só clicar na telinha e arrastar, vocês vão ver aqui na imagem que fica. Mas a imagem que ela me dá é uma imagem retangular, que é basicamente como se fosse um mapa. Eu botei esse mapa porque é fácil de visualizar. Aí o planeta Terra é uma esfera, a gente projeta de uma forma plana, então a gente sabe que tem deformações nessa projeção, como nos polos, sabe que o tamanho das coisas fica diferente, mas quando a gente reprojeta isso numa esfera, tudo volta ao normal. Essas são as imagens, algumas das imagens que eu usei na experiência. Essa aqui é a garagem, com os 4 carros ali. Você pode ver que esse painel aqui deveria ser plano, né, numa reta, ele fica deformado. Mas depois que eu reprojeto isso na esfera para a pessoa, fica tudo ao normal novamente. Tem essa imagem aqui de fora da garagem. Vocês podem ver que, por exemplo, aqui na ponta, esse aqui sou eu sentado. Só que, de novo, vai virar uma esfera. Então vai juntar essa ponta com a outra, os polos vão se juntar, e aí isso tudo está lá em cima uma árvore, que está aqui no chão, né? Tem um tripé na cabeça também, as pontas de tripé ali, e eu estou cortado para não voltar ao normal, quando juntar tudo na esfera. E aqui tem mais uma imagem que você sente. Na minha experiência, eu usei umas 12 imagens, eu esses dois só para mostrar. E aqui é um quarto de Rui Barbosa e Maria Augusta dormindo. Você tem ali o retrato da Maria Augusta, que foi um dos retratos que eu usei. Outro dormitório, tem uma escritoria, a Maia, uma cama no outro cômodo de estudo. Mas aquele que se arrumava diariamente. Aqui só para ilustrar, é um layout como estava antes, depois eu fiz alguns testes de experiência. É difícil ter visualização de escala, como eu comentei, né? Sem nenhuma referência. Mas para vocês terem uma ideia, o Rui Barbosa permaneceu do mesmo tamanho, então diminuiu muito o tamanho da mesa, depois de vários testes, para poder ter uma sensação melhor de espaço, a pessoa se sentir mais agradável usando o espaço para interagir. Aí aqui tem um trailerzinho que eu fiz, está em inglês, porque eu mandei para festivais. Um minuto. Tem uma musiquinha de fundo, mas não precisa ver. Basicamente fala do Rui Barbosa, do carro escaneado dele, do Museu Histórico. E é uma aventura imersiva, onde você usa somente suas mãos para interagir. E eu minha experiência de volta para o passado. É uma brincadeira com De Volta para o Futuro. Só que De Volta para o Futuro a gente usa o carro para ir para o passado e para o futuro. Na minha experiência, eu estou usando o objeto carro, mas só estou indo para o passado. A minha experiência se passa no ano de 1914. E por que 1914? Foi uma data que eu escolhi só porque já tinha um carro de motor elétrico. Eu pesquisei rapidamente no o carro existia o Benz, né, que tem uma garagem, a partir de 1912, eu acho, não tenho certeza. Mas vamos botar uma data qualquer depois, que eu garanto que essa curiosidade histórica vai estar correta. Eu mudei um pouco a fonte, para não ter problemas autorais, de volta para o passado, e fiz esse cartaz, que é o cartaz que estou enviando para os festivais. E aí, como eu sou editor da Globo, eu fiz essa brincadeirinha para apresentar esse projeto na Globo, que ao invés de ser com o Rui Barbosa, a gente faz com o Roberto Marinho, na casa Roberto Marinho. Roberto Marinho foi o fundador, o presidente do Globo, né? Já apareceu. E eu fiz essa brincadeirinha só para apresentar esse projeto dentro da Globo. Vamos ver se eles vão topar ou não. E aí, algumas considerações, depois eu vou mostrar mais um áudio para vocês, e aí a gente pode ir para a oficina de fotografia. Que abrir e fechar a gaveta, eu achei interessante isso, que foi uma criança que fez. Como é que ela fez? Como é que você abre uma gaveta geralmente? Você fecha a sua mão em volta de uma persiana, de um objeto, e você puxa. Tudo certo, todo mundo consegue abrir a gaveta. Ela fez isso, abriu a gaveta, foi fazer outra coisa, e depois na hora de fechar a gaveta, ela não estava conseguindo fechar a gaveta. Como a ideia do que eu fiz é mais uma ideia de jogo, para fechar a gaveta você tem que fechar a mão em volta do objeto e empurrar. A mesma coisa que você tem que fazer. Só que ela estava tentando empurrar com a mão aberta. E ela não estava conseguindo, estava muito frustrada. Então ela tentou até chutar a porta. Penso de outro lado, sabe? Tentou chutar a porta, porque imaginando que daqui a pouco ela estava tentando talvez empurrar a gaveta com a porta na cintura. Você fica empurrando assim. Foi uma coisa interessante de observar que assim, ela levou todos os trejeitos do mundo físico para o mundo virtual e não estava reclamando
do que ela estava fazendo. Está reclamando das coisas e não estava reagindo da forma como deveriam reagir. Outra coisa que eu tentei fazer foi botar as peças escondidas, logo nas gavetas, para a pessoa ter que abrir a gaveta, tem que explorar o espaço. Só que eu percebi que como é uma coisa muito nova, a realidade virtual, mas as pessoas não estão acostumadas, e usar de mão também é uma interação muito nova, estava botando muita inovação muito rápido. Então, assim, pedir para que a pessoa não fique fascinada com a realidade virtual, não fique olhando para a própria mão. Depois disso, você tem que explorar o espaço, ela pedir muito. Não, melhor não, porque senão a pessoa vai ficar 40 minutos até achar todas as peças. Aí eu botei as peças em cima da mesa e deixei assim mesmo. E outra coisa que eu percebi é que gerar estímulos. Você pode falar, estenda a mão, use sua mão para pegar os objetos, mas o que eu fiz foi tentar forçar a pessoa a querer fazer isso de forma natural. Então o Rui Barbosa ele estende a mão para você e ele fica parado com a mão estendida até você estender a mão e tocar no dele. Depois disso tem que gerar uma libela. E só depois disso você começa a construir o seu carro. Então é uma forma de você fazer a pessoa se soltar para que as ações possam ser feitas. Eu poderia, por exemplo, dizer faça isso, faça aquilo, que eu acabo dizendo isso na experiência, mas inicialmente é só gestos. A pessoa tem que ir lá e se soltar. E aí eu, aqui, pensando com vocês, são novas formas assim. Por exemplo, eu fiz com o Rui Barbosa. Se tem alguém que dá área de educação, a gente pode pensar com personagens, tipo Darwin, a evolução das espécies, uma experiência de 10 minutos. Nós podemos pensar com Einstein, com Marie Curie, qualquer outro personagem de qualquer matéria de colégio, e pensar em experiências que motivem, que engajem os alunos nessas experiências. Coisas pontuais, coisas curtas, mas para gerar esse engajamento, para gerar essa motivação do aluno querer aprender mais. Outra coisa que eu acho que é interessante é explorar o espaço, para as pessoas começarem a andar mais no espaço, já que elas estão vendo quando elas estão vindo, elas não vão se perder. Manter tudo muito simples nesse primeiro momento, porque como é tudo muito novo, se a gente tentar botar muita coisa, a pessoa vai ficar realmente fascinada por um excesso e vai talvez acabar não fazendo nada. Então, deixa simples, testa e vê o que acontece depois. Que é essa parte de teste. Tem pessoas que tentavam jogar a peça longe, a peça ficava presa, não sabia o que fazer para contornar aquilo. Tem depois eu botei umas paredes invisíveis, você taca a peça para no ar e volta para a mesa. São formas de tentar corrigir erros que eu não estava prevendo, mas que acontecem. E aqui, uma de várias considerações finais gerais. Outra coisa que eu fiz sempre também foi priorizar o conteúdo. Eu podia muito bem ficar fascinado com a tecnologia, investir muito na parte tecnológica, não ter história nenhuma. Eu quero fazer uma história de início, meio e fim, deixar que a tecnologia faça essa história ser possível de ser realizada. Então eu nunca foquei na tecnologia no sentido, olha como é muito maneiro o vídeo que eu fiz, como é muito maneiro a fotografia que eu fiz. Em nenhum momento eu estou dando destaque para isso. E aqui tem um videozinho das pessoas testando, não vou mostrar tudo, são os três, em 3 minutos, mas você pode ver que as pessoas, assim, eu brinco que quem está de fora acha que a pessoa enlouqueceu, mas ao mesmo tempo quem está usando óculos esquece do mundo e fica. Obviamente nem todo mundo gosta, não agrada a todos os gostos, mas assim, você pode ver claramente que pelo menos a pessoa teve, em algum momento ela se sente à vontade para tentar algumas coisas, algumas pessoas ficam mais receosas, as pessoas riem do início, né, porque você está esperando ficar parado, de repente tem um personagem que só estende a mão, e aí você tem que, senão nada acontece, tem que estender a sua própria mão, e aí só isso acho que já gera um vício para esse caralho, o que eu estou fazendo aqui? Aí a pessoa estende a mão, conversa com o personagem, com esses trechos aqui. Tem gente que tenta imitar outra voz, tem que ficar com a mão assim mexendo. É engraçado as reações, é um momento muito divertido, porque cada um reage de um jeito, independente da idade. Tem gente que é mais solto, mais gosta de meter a mão em tudo que vai. Criança se diverte. Tem muita gente que acha difícil, logo depois conclui. Eu acho interessante, você acha difícil, e em 2 minutos você finalizou. Então não é difícil, é só uma coisa que você não está acostumado, talvez. E eu fui testando em vários eventos, vendo a reação das pessoas, vendo os problemas que surgiram para contornar, porque eu tenho que sempre testar. Eu não posso testar com a mesma pessoa, porque ela já sabe o que ela fez. A chance de ela vir com um feedback anterior é muito grande, então testar com pessoas novas. E fui testando com todo tipo de pessoas, de idades diferentes, de eventos e tudo mais, e observando. E aí tem aqui uma entrevista que as pessoas fizeram, que a gente foi gravar. Tem som, mas eu botei legenda para isso.
Muita gente fala às vezes que já usou realidade virtual e ficava tonto. Talvez porque as experiências anteriores, por causa da tecnologia, tinha uma certa latência entre o que você fazia e o que você observava. Se você mexe a cabeça e todo o seu mundo demora menos que, sei lá, meio milissegundo para responder, é como se estivesse muito bêbado, muito com delay. A tecnologia evolui tão rápido que é possível a gente já hoje que a gente movimenta e a resposta é quase instantânea. Então essa sensação de enjoo diminuiu muito. Tem gente que está sentindo uma sensação, mas é muito menor do que antes. E outra questão é que a minha experiência inteira tem que ficar parado e eu botei um tapete como referência. Então você nunca tem coisas se movimentando de forma drástica. Você tem sempre uma referência visual, espacial do seu local. A experiência, porque você vai imaginando que é uma coisa, quando chega lá é completamente diferente, mas é muito legal, muito bacana e então deve experimentar. E tipo, pra quem está fazendo, fica tendo uma noção do que é, mas é muito legal. Só que a experiência é uma coisa muito bem pensado, tanto na parte de conhecer o tempo antigo, quanto a parte de explorar de uma forma diferente a tecnologia. Eu gostei muito de participar dessa experiência e eu acho que esse mesmo conteúdo pode ser muito aprendizado de diferentes maneiras. Outra observação que eu achei engraçada é que eu perguntava para algumas pessoas o que elas tinham aprendido de Rui Barbosa. A maioria dizia assim, não lembro. Eu acho que eu botei, não é tanta informação, mas é tanta coisa nova acontecendo que a maioria das pessoas não se concentraram no conteúdo que está ali, mas não é no foco, conteúdo histórico, e acabaram se divertindo com a experiência, que também é válido, acabam ganhando uma experiência lúdica no conteúdo histórico. Mas foi engraçado perguntar isso, aprendeu o que do Rui Barbosa que você falou, não sei. O que acontece? Eu estou passando esse óculos aí, que é o óculos da Snapchat, para vocês verem como é que tem 4 empresas de tecnologia gigantes para investir nisso. Tem a Apple, tem a Meta, tem agora a Samsung, o Google e tem a Snapchat. Além de outras empresas, mas essas são gigantes. E qual é o barato desse óculos da Snapchat? Esse óculos da Snapchat tem a lente transparente. Então assim, eles estão querendo eventualmente botar como se fosse um óculos seu, entendeu? Obviamente o seu óculos é muito fino, mas chegar no meio termo, onde a espessura seja uma coisa que você se sinta agradável, não seja pesado, é provável que o seu celular vire a bateria e o que você veja toda a interface do seu celular através do óculos. Aquele óculos você já consegue ver como é que isso é possível, mas você vai ver daqui a pouco que ele é um pouco incômodo. Assim. Ele é pesado, você não vai conseguir usar no dia a dia, mas o barato dele é, a bateria dele acaba, você pode usar como se fosse um óculos comum. De novo, a gente está só começando, tá? Aqui é só uma pequena amostra que está por vir. Mas assim, isso já não é o futuro, isso aqui é o presente. O pior de todos que vai ter é esse aqui. É disso para melhor. Mais rápido, mais potente ou mais leve. Só tem essas opções. Oi? Quando você falou sobre a questão da interação, aí eu pensei. A primeira experiência que eu achei estranha foi em relação ao Roblox. Eu estava jogando, aí ele falou da gaveta, né? Aí achei muito estranho, inclusive, na hora de fazer a troca do carregador da arma, você tem um jeito certo de pegar. Na primeira partida eu tomei uns 4, 5 headshots de cara, porque eu não estava conseguindo tirar o carregador e voltar. E aí minha pergunta é muito difícil fazer um mapeamento de vários comandos? É possível fazer não só ser um comando só da gaveta, de pegar, abrir e depois fechar? Por exemplo, teria como gerar um segundo comando de fechar com a mão aberta, dar uma sequência de comandos, ou você tem que orientar um único comando? Isso é muito difícil fazer mais comandos. Não, assim, o óculos, esses óculos, reconhece a sua mão. Ele gera uma malha 3D à mão. Então nessa malha vai ter toda a posição dos todos os dedos e a rotação. Né? Você vai fazer isso. Qual o problema que surge? É quando o óculos não está vendo onde estão os seus dedos. Por exemplo, se eu faço isso aqui, do meu ponto de vista, eu não sei onde está o meu dedinho, o indicador, do lado, não sei nada. Eles estão curvados. Mas eu sei que tem uma mão aqui, então a mão está no formato de punho.
mais fácil dizer assim, então, quando você não vê nenhum dos dedos, faz um gesto X. Agora, se eu fizer isso aqui, para o óculos, que sou eu, no caso, ele não tem a menor noção se o polegar está ou não estendido. Então, assim, tem uma limitação, sim, mas você tem que pensar assim, o que o óculos está vendo em relação à minha mão? E é essa é a limitação que tem. Então, os gestos, assim, é fácil de identificar, né? Abrir a mão, fechar a mão, polegar, de cabelo por aqui. A partir do momento que você não consegue ver o seu próprio dedo, é uma limitação para o óculos. Aí sim, eu poderia fazer a gaveta abrir assim, para fechar e ter que estar com a mão aberta e empurrar. Só que eu realmente não pensei nisso, só pensei nisso depois que eu vi. Então, no caso, aquelas luvas, por exemplo, elas resolveriam esse problema, então? Resolveriam. Que eu não cheguei a testar, mas eu tinha essa dúvida também. Se a luva já resolve, então não é questão de comando, é questão da identificação da câmera mesmo. Sim. Entendi. Aí uma segunda dúvida. O render para você fazer, você faz já no Mac mesmo, você usa outra máquina mais potente? Não, o render eu usei um aplicativo chamado Unreal Engine, não sei se vocês conhecem. O Unreal Engine é um aplicativo que faz o Fortnite. Fortnite é um jogo muito popular entre as crianças e os jovens. Acho que já ouviram falar pelo menos. E aí a empresa Epic usa o Unreal Engine para produzir o Fortnite. E o Unreal Engine também é gratuito. Tem um limite lá de dinheiro que você tem que pagar, mas assim, é tão grande que para mim é gratuito. E aí eu usei o Unreal Engine e ele gera todo o render ali. A minha máquina é uma máquina de 2016, uma máquina de 2016 boa, é um i7, 24 GB de RAM, mas 2016 com uma placa de vídeo de 2 GB. Então o render ele vai gerar um executável, e aí nesse executável ele vai ser processado pelo óculos. Então, o óculos está gerando todo esse render em tempo real. Então as texturas têm que ser em baixa qualidade, tipo assim, Full HD máximo. Eu não posso ter muitos personagens se movimentando que não travam. Tem essas limitações. Eu tenho que pensar como se estivesse desenvolvendo um jogo para celular. A máquina em si não precisa ser muito potente. Ajuda na hora de formar o executável ou ajuda na hora de você realmente desenvolver e testar mais rápido. Mas eu posso testar com calma num computador bem antigo e depois testar no óculos. Só vou demorar mais para desenvolver. Para fazer as flores nascerem ali, é só fazer uma grande pinça, tá? Todo mundo conseguiu ver? Olá, prazer, eu sou Daniel. Eu trabalho também com desenvolvimento de jogos para realidade virtual há mais de 10 anos. E aí uma dúvida que ficou é sobre esse projeto aí da casa do museu, né, da Casa Rosa. Qual que foi o incentivo, assim, qual foi a rentabilidade, né? Se foi pelo edital, se foi do Ivonê, se foi... Enfim, você por conta fez o jogo para depois tentar vender ele ou não, queria entender como que foi essa parte de negócio mesmo, assim. Qual que foi a sua motivação de fazer esse jogo? E também entender se você já fez outros jogos, assim, se foi o primeiro, não entendi direito, assim. Não, eu não sou desenvolvedor como profissão, eu sou editor de vídeo da Globo, e aí meu trabalho ajudou a ter dinheiro para investir no meu projeto. Eu não tive bolsa no meu projeto, porque eu mestrado novo, tem 10 anos, eu fiz tudo sozinho, eu botei todo o dinheiro por conta própria, e o que mais? Eu aprendi a Unreal desde 2019, quando lançou o primeiro óculos, eu experimentei o trabalho, falei, caralho, isso aqui tem um potencial absurdo. Eu comecei a aprender, usei a pandemia que fez isolado para aprender mais, e eu finalmente usei o mestrado para poder desenvolver o produto, finalmente botar para executar alguma coisa. Então, não teve financiamento, não teve verba nenhuma para isso, não teve digital. Eu não acho que eu vou conseguir vender um jogo, porque é uma experiência curta, 15 minutos, não tem aquela questão de replay, né, que você fazia toda hora, de fases, de dificuldade, uma coisa assim, que possa progredir para justificar uma hora e meia. É muito difícil fazer 15 minutos. Você pode repetir porque gostou, mas depois disso provavelmente você não vai fazer por um bom tempo. Mas eu vejo isso como potencial. Para o meu mestrado, para o título que eu pedi, a segunda questão é para poder divulgar essa tecnologia de uma forma interessante para as pessoas. É uma experiência curta para ela ver, vive e já começa a pensar nas possibilidades, divulgar não só a tecnologia como o próprio produto, e ao mesmo tempo para poder mostrar para as pessoas que já é possível fazer. Porque assim, às vezes a gente fica com a impressão que uma tecnologia nossa tem que ser um preço de Hollywood para fazer aquilo. Eu venho e mostro, não, tem que ter um dinheiro, tem.
Mas não precisa ser uma empresa multimilionária para produzir qualquer coisa. Né? Se tiver pessoas que tenham conhecimento específico, você consegue produzir uma coisa aqui no Brasil que pode ser muito boa, compete de igual para igual com grandes empresas lá fora. Se não de igual para igual no termo técnico de equipe, talvez no termo de conceito, ideia e execução. Parabéns, ficou muito bom. Achei fantástico todas as soluções assim, né, de usar ali eu chamo de você é o one man agents, né, que é o cara que faz tudo, né? Trilha sonora, enfim, né? Então hoje realmente um profissional consegue resolver tudo. Bom, parabéns. A trilha sonora não foi o que fiz. Eu peguei autores da época, Chiquinho Gonzaga, Ernesto Nazaré e Pixinguinha. Mas assim, tipo, pesquisar quem eram os autores da época, ver quais músicas de ir atrás e fazer tudo por conta de você, né? Tipo, enfim. Mas aí temos que lá, tem um vídeo aqui. É isso, tem o contato, quem quiser no contato, tem e-mail, Instagram, tem o site, aqui tem o tudo ali. E que horas são?